Olá, pessoal. Eu sou a professora Nara Carolina do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre cálculo de integrais em regiões gerais. Se você interessou por esse assunto, fique comigo e vamos lá. Então, esta aula, a gente vai estar resolvendo o exemplo da integral dupla da região x, perdão, vamos lá. E é igual a integral dupla em cima da região R da função x e y dA, onde a região R é o triângulo OAB. Certinho? Então, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, a nossa região está sendo dada por um triângulo, então eu preciso, e eu não tenho as funções desse triângulo, que forma os lados desse triângulo. Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir quais são as funções que formam o triângulo. Descobriu essas retas que formam o triângulo, depois a gente decide por quem que a gente vai integrar, certo? Então, primeira coisa aqui é descobrir quem são as retas. Então, a gente tem o triângulo OAB, a gente precisa descobrir as retas OA, OB e AB. A reta OA, ela é uma reta, deixa eu só pôr um pouquinho para cá. A reta OA, ela é uma reta linear, é uma função linear. Então, eu sei que ela é uma reta e o valor, como ela é uma reta, é do tipo y igual a x mais b, certo? Então, o valor de b aqui é onde corta o eixo y. Então, vai ser zero. Aqui é zero. Então, isso implica que y é igual a x. Como a reta OA passa pelo ponto 2 e 1, ó, o ponto A é 2 e 1, então, isso implica que, ó, quando o x é 2, o y é 1, então, substituindo aqui na reta, você vai ter que 1 vai ser igual a 2A. Então, isso implica que o valor de A vai ser meio, certo? Então, logo, a reta que forma a reta OA, a gente tem que logo a reta OA é y igual a meio x. Então, essa reta aqui, ó, primeira reta, é y igual a meio x. A segunda reta, que é a OB, é do mesmo jeito que a OA, ela é uma reta, é uma função linear. Então, a OB, como ela é uma função linear, significa que y é igual a x. Por quê? A função linear ela passa pelo 0, 0. Então, significa que o b vai ser 0. Então, bzinho, tá? Então, y é igual a x. Mas b passa, o ponto B é 1 e 2. 1 e 2, eu pego e escrevo meio. 1 e 2. Então, significa, isso vai implicar que quando x é 1, o y é 2. Então, a gente tem que 2 vai ser igual a vezes 1. Então, isso implica que A é igual a 2. Se A é igual a 2, a equação da reta vai ser y igual a 2x. Então, aqui y igual a 2x. Agora falta a reta AB. A reta B passa pelos pontos A e pelo ponto B. 2 pontos.
O jeito mais fácil, eu acho, para encontrar essa reta é fazendo um determinante. Então, a reta AB. Reta AB, ela passa pelo ponto A, que é 2 e 1, e pelo ponto B, que é 1 e 2. Então, a gente vai fazer por determinantes. Isso que tá no plano. Então, vai ficar x e y, 1. Aí, aqui o valor de x de A, valor de y de A, e 1 aqui. B é valor de x é 1, o y é 2, e isso igual a zero. Fazendo esse determinante, a gente chega aqui, x, ó. Quem não lembra do determinante, eu vou fazer por borboleta. X, aí depois y vezes 1. Você pode dobrar também. Então, mais y. E depois 1 vezes 2 vezes 2, que vai dar 4. Menos. Que vai ficar 1. Menos 2 vezes x. Menos, por último, da diagonal secundária, vai ficar 1 vezes 2y vezes 2. Então, 1 vezes 2y vai ficar, ó, 1 vezes y vezes 2, então menos 2y, igual a zero. Então, a gente chega aqui, ó, que x menos 2x menos x, y menos 2y menos y, 4 menos 1, 3. Então, a gente chega aqui, y é igual a menos x mais 3. Então, a reta, a próxima reta, essa reta aqui é y menos x mais 3. Certo? Vou voltar aqui para a gente entender. A gente descobriu as 3 retas, né? Agora, a gente precisa decidir por quem que a gente vai integrar, se é por x ou por y. Então, vamos fazer umas baguncinhas. Para decidir, eu vou estar usando reta verde. Ó, se a gente decide que é por y, então a gente vai ter que passar retas verticais. Se eu passo a reta vertical aqui, eu vou ter essas duas regiões. Se eu passo um pouquinho para frente, eu vou ter as outras duas regiões. Então, na primeira, cai na reta meio x, e por último em 2x. Na segunda região, ela cai na reta meio x e depois em menos x mais 3, certo? Agora, se eu quisesse ir por y,
por x, em relação a x, perdão. Se eu faço a reta mais embaixo aqui, primeiro toca aqui, depois aqui, cai na reta y igual a 2x e depois na reta y igual a meio x. E se eu coloco, passo a reta mais em cima um pouquinho, após o ponto A, ela vai cair na reta y igual a 2x e depois na reta y igual a menos x mais 3. Então, a gente decide por quem que a gente vai integrar, se é por x ou por y. Como a maioria das vezes acha mais fácil por y, a gente vai calcular por y, mas se você integrar em relação a x, seria sem problema. A diferença é que as suas funções teriam que ficar em relação a x. Então, independente se eu calculo por x ou por y, eu vou ter duas regiões. E essa região aqui, se eu calculo por y, a região vai ser dividida exatamente aqui, ó, em y igual a 1, certo? Então, vou dividir a região aqui, y igual a 1. Aí, eu vou ter duas regiões. Vou ter a região 1, vou pintar ela de, deixa eu ver, de azul. E a região 2. Então, a região 2, deixa eu ver. Eu posso pintar ela de rosa aqui. Então, a região 2 aqui. Tá? Então, eu dividi em duas regiões. A região... Então, eu vou ter a região 1. Então, a minha região R vai estar dividida em duas regiões, a R1 e a R2. Acho que eu vou fazer ao contrário aqui. R2 e R1. Tanto faz, viu? Então, a minha integral passa a ser, ó, a integral, deixa eu só organizar aqui, é a integral de x, y, certo? Então, tá aqui só para limpar um pouco, tá? Então, como eu estou calculando a integral de x, y, aqui saiu as funções. Eu só vou pôr as funções aqui novamente. Aqui é y igual a menos x mais 3. E aqui é y igual a meio x. E aqui y igual a 2x, certo? Então, a integral i, tá? É integral dupla na região R de xy, certo? dA. Então, vai ficar... A minha integral agora está em duas regiões. Então, vai ficar a integral dupla em cima da região 1 de xy, dA, mais a integral dupla em cima da região R2, que é xy, dA. Certo? Essa integral aqui, ó, para a gente achar a integral, a gente tem que achar quem que é a região 1 e quem que é a região 2. A região 1 vai ser dada por quê? Ó, se tá em verde, ó, o y vai estar variando. Vai sair, ó, de meio. Opa, perdão, eu dividi as regiões tudo errado. Vou organizar aqui. Nossa, que bobeira. Eu dividi como se fosse integrar em relação a x.
aqui, ó. Eu vou dividir a região aqui direitinho. Vamos voltar, que a gente vai integrar em relação a y. Aqui. Seguinte. Vou pintar de verde, de azul aqui. É esse verde aqui, a região 1. A região 2, eu vou pintar de rosa, tá? É só mudar aqui. Certo? Então, a região vai ser dividida em x igual a 1, certo? Então, o y vai estar variando, ó, na primeira parte da região de meio x até, eu vou pôr outra cor aqui, que não era essa que eu estava usando, de meio x até 2x. E o x vai estar variando, ó, o x aqui vai de 0 até 1, é o máximo dele aqui, certo? A região R2, ela vai, ó, ela sai de, o y varia de meio x até menos x mais 3. E o x está variando, ó, de 1 até 2, certo? Então, eu tive que particionar em duas regiões. Se fosse em x, seria daquela forma que estava fazendo. Você ia pegar, primeiro ia ser dessa reta aqui, de x igual a y sobre 2 até a retas x igual a 2y, depois a segunda região e o y variando de 0 até 1. A segunda região seria de x igual a y sobre 2 até x igual a menos y mais 3. E o y variaria de 1 até 2, certo? Só que aí seria essa região de baixo aqui, que nem estava pintada antes, e a de cima, onde a de baixo antes era rosa, né, que eu tinha pintado errado, e a de cima era verde, certo? Então, vamos lá. Valor da integral. Então, vamos calcular a integral das duas. Então, vai ficar a integral aqui. Na R1 vai ficar de 0 até 1, né? Y variando de meio x até 2x dxy. Aqui vai ficar dy dx, mais a integral variando de 1 até 2 e depois a integral de meio da variação de meio x até menos x mais 3 de xy dy dx, certo? Então, primeiro a gente vai calcular as integrais em relação a y, certo? Vocês podem fazer as duas integrais separadas e depois juntar os resultados. Eu vou fazer junto, tá? Isso é opcional. Então, a integral aqui em relação a y. Primeiro, vou repetir aqui. Ó, a integral de xy em relação a y vai ficar xy ao quadrado sobre 2. Lembrando que o x aqui é uma constante.
com a variação de y de meio x, ou x sobre 2, até 2x. Mais a integral de 1 até 2, ó, aqui vai ficar a integral de xy em relação a y é a mesma, que é x y ao quadrado sobre 2. O que vai mudar aqui é a variação. Variando de x sobre 2 até menos x mais 3. Então, aqui, na primeira, vai ficar, ó, substituindo 2x, vai ficar x vezes 2x ao quadrado. 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, vezes x vai ficar 5x ao... Opa, perdão, que bobeira. Aqui, 2x elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado, vezes x vai ficar 4x ao cubo, sobre 2. Menos a variação, que é x sobre 2. Então, vai ficar x sobre 2 elevado ao quadrado, que vai dar x ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar, vezes x sobre 2, vai ficar x ao cubo sobre 8. Então, vai ficar x sobre 2 vezes x ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar x ao cubo sobre 8. Aqui eu esqueci de um dx aqui. Não pode esquecer, viu, pessoal? Até 2. Aqui vai ficar x sobre 2 vezes menos x mais 3 ao quadrado, menos aqui x sobre 2 vezes x sobre 2 elevado ao quadrado, que vai dar x ao cubo sobre 8. Aqui, tirando um mínimo, aqui 4 sobre 2, 2x ao cubo, né? Aqui vai ficar, ó, 2, certo? 2x ao cubo. Tirando o mínimo aqui vai ficar 8. 8 vezes 2 dá 16. 16x ao cubo menos x ao cubo. Então, vai ficar 15x ao cubo dx. De cá... Opa. Posso pegar x sobre 2. Aqui, abrindo, vai ficar x ao quadrado menos 6x, abrindo esse polinômio, mais 9. Menos x ao cubo sobre 8. Dessa forma, essa integral já tem como a gente calcular. Vai ficar a integral de 15x ao cubo sobre 8 é 15 sobre 8 vezes x à quarta sobre 4. Variando de 0 até 1. Mais a variação aqui de 1 até 2 da integral, que vai ficar x ao cubo sobre 2 menos, ó, x sobre 2 vezes menos 6x. Isso vai ficar 3x ao quadrado, mais 9x sobre 2, menos x ao cubo sobre 8.
Aqui, substituindo a variação, vai ficar 15, ó, 15 sobre 8 vezes 1 elevado à quarta sobre 4. Então, vai ficar 15 sobre 8 vezes 1 quarto, que vai dar 15 sobre 8 sobre 8 vezes 4, 32. Quando eu coloco zero aqui, dá zero. Variação de 1 até... Aqui a gente já pode calcular a integral, que vai ficar meio, a primeira, integral de x ao cubo sobre 2 é meio vezes x à quarta sobre 4. Menos 3, ó, a integral de 3x ao quadrado vai dar 3x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar x ao cubo. Mais a integral de 9 sobre 2 vezes x. Então, vai ficar 9 sobre 2 vezes x ao quadrado sobre 2. Menos a integral, ó, de x ao cubo sobre 8. Então, vai ficar menos 1/8 x à quarta sobre 4. Variando de 1 até 2. Então, vai ficar 15 sobre 32, mais, aqui, substituindo 2, vai ficar meio vezes 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta dá 16, né? Então, 16 menos 2 elevado ao cubo, que dá 8, mais 9 sobre 2 vezes 2 elevado ao quadrado dá 4 sobre 2, menos 1/8 vezes 2 elevado à quarta, 16 sobre 4. Menos, quando for 1, então vai ficar meio vezes 1 elevado à quarta, vai ficar 1, então vai ficar 1 sobre 4. Aqui, menos 1 elevado ao cubo, dá 1, mais, vou subir aqui, mais 9 sobre 2, vezes 1 elevado ao quadrado, que dá 1 sobre 2, menos 1/8 vezes 1 elevado à quarta, que dá 1, que vai ficar 1 sobre 4. Dessa forma, a gente tem que 15 sobre 32 aqui, mais. Agora, vamos fazer algumas simplificações. Aqui, 16 por 4 dá 4. 4 por 2 dá 2. Então, vai ficar 2. 2 menos 8. O 9 por 4. Aqui, 4 por 2 dá 2 por 2. Vai sobrar 9 aqui. Mais 9. Mais 16 dividido por 4, 4. 4 simplifica com 8, dá 2. Então, vai ficar menos meio. Menos, aqui, meio vezes 1 quarto dá menos 1/8. Aqui, menos com menos mais 1. Aqui vai ficar 9 meios vezes meio, vai ficar menos 9 quartos. Aqui é multiplicação, tá? Aqui vai ficar menos, com menos daqui, mais 1 vezes 1, 8 vezes 4, 32, mais sobre 32. Então, vamos simplificar isso aqui.
Então, I vai ser igual... Aqui vai dar 15 sobre 32, mais 1 sobre 32, dá 16 sobre 32. Ó, 2 menos 8 mais 9. 9 menos 8, 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Então, a gente pegou. Só marcar o que a gente pegou foi essa parte, essa parte, certo? Aqui vai ficar menos meio com menos 1/8, menos 9/4. 16 sobre 32 simplifica. Aqui vai ficar, ó, por... Isso daqui por 8 vai ficar 2 sobre 4. Por 16 vai dar 1 sobre 2. Então, a gente vai ter meio menos meio, que dá 0. Então, esse meio aqui, ó, aqui. No final, corta com esse, ó, esses dois. Então, vai ficar 4 menos 1/8 menos 9/4. Tirando o mínimo, a gente vai ficar com 8. 8 vezes 4, 32. Menos 1 aqui, né? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar 32 menos 18 menos 1. Que vai dar 31 menos 18. Vai dar 13 sobre 8. Certinho? Então, a gente tem que ir, vai ser igual a 13 sobre 8. Ah, professora, e se eu fizesse em relação a x lá? Também o resultado da integral seria igual, independente do caminho que você faz. Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Até a próxima!